Graça e paz a todos, entendendo a vontade de Deus. Ainda sobre aquele milagre de Jesus na multiplicação dos pães e peixes. Jesus, cercado por muitos judeus, alguns deles fazendo parte da liderança judaica, da liderança religiosa, questionavam Jesus a respeito dele ser o pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida, capítulo 6, verso 35 de João. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E ele fala isso a respeito da vida eterna, mas ele diz algo interessante logo a seguir, mas vocês não creem em mim, mesmo tendo visto, ou seja, vocês viram quem sou eu, mas não me reconhecem como Filho de Deus. Contudo, todo aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Aqueles, ele diz ainda mais, aqueles que o Pai me dá, estes virão a mim, e os que vêm a mim, jamais eu os rejeitarei. Porque essa é a vontade do Pai, que nenhum eu perca dos que creram, ou que dos que vieram a mim, jamais eu os perca, porque de fato, aqui existe algo extraordinário, porque muitos têm rejeitado o Evangelho, simplesmente porque eles não foram chamados por Deus. Jesus ensina isso claramente, e é algo extraordinário. É algo que deve nos levar a louvar ao Senhor e a reconhecer que não depende de nós, depende extremamente ou claramente e unicamente da graça de Deus. Deus, ele chama a si as suas ovelhas. Mais adiante, lá no capítulo 10, ainda tratando, conversando, discutindo com os líderes judeus, Jesus disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E mais, ele disse, vocês não vêm a mim porque vocês não fazem parte dessas ovelhas. As minhas ovelhas, sim, elas ouvem a minha voz e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Perceba claramente que para nós irmos até Jesus, nós precisamos ser chamados por Deus. Isso para nós tem de servir de um alerta muito claro, principalmente para você que é cristão. Não existe razão para orgulho. Se você serve a Deus, se você caminha com Deus, é porque Deus te chamou. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Isso está nas Escrituras. Você pode até falar assim, mas eu não creio nessa doutrina. Não é questão de doutrina. Isso não foi algo inventado por Agostinho, por Calvino ou por qualquer outra pessoa. O próprio Jesus diz com todas as palavras, aqueles que o Pai me dá, esses virão a mim. Está lá, capítulo 6, verso 36, 37, 35, 36, 37, os textos que nós falamos agora, essa conversa de Jesus com os discípulos, com os seguidores e também com os líderes de Israel, falando inclusive sobre o motivo por que eles rejeitavam. No versículo 37, claramente ele diz, usando aqui a versão, a Bíblia transformadora, a versão transformadora, nova versão transformadora. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Fica claro que Deus nunca rejeita aqueles que vão até Ele, mas Ele diz, claro, que são aqueles que o Pai deu a Ele. Olha, todos aqueles que o Pai me dá. Perceba, é necessário uma ação do próprio Deus. Deus é que dá o seu povo, as suas ovelhas a Jesus. Jesus nos chama de suas ovelhas, porque Ele é o bom pastor e o Pai nos dá a Ele. Perceba como somos alvos da graça de Deus, como somos alvos do amor de Deus. Então é motivo de nós glorificarmos, exaltarmos, não questionarmos, mas
nos alegrarmos, porque nós pertencemos. Veja o fato de você não se afastar do Evangelho. Alguns, inclusive, querem negar, né? Falam, não, o cristão ele pode abandonar o Evangelho, ele pode sim abandonar Cristo. Se ele for realmente ovelha do Senhor, ele não vai abandonar. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai guardá-lo. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Perceba, você pertence. Se você pertence a Deus, e Deus te deu a Cristo, te deu a Jesus, porque nós fomos dados para Jesus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Isso tem muitas implicações, inclusive no fato de que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, porque não pertencemos a nós mesmos. Eu não faço o que eu quero, não é simplesmente por seguir regras e leis, não é um legalismo. É o fato de que eu pertenço a Deus, eu pertenço a Jesus. Eu não sou nem mesmo dono de mim mesmo, eu sou dele, você é dele. E por isso ninguém pode te afastar dele. E por isso Paulo escreveu aos Romanos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem coisas presentes, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 8, versículo 31 ao 39 de Romanos. Que Deus te abençoe, fique firme, porque você pertence a Ele.